Bem-vindos ao PHC TV. Neste filme vamos verificar como podem as aplicações PHC interagir com as funcionalidades de mail merge dos processadores de texto, nomeadamente com o processador de texto Word. Vamos verificar como se procede à criação das minutas de mail, como se faz a ligação dos ficheiros de dados a essas mesmas minutas de mail e de que forma é possível aceder às minutas de mail a partir dos próprios ecrãs da aplicação PHC. Vamos então ver uma demonstração de como executar os procedimentos atrás descritos. Num primeiro exemplo, vamos verificar como é possível, a partir dos vários ecrãs das aplicações PHC, criar ficheiros de dados para posteriormente os ligarmos às minutas de mail merge do Word. Assim, vamos começar por aceder a uma tabela. Neste caso, temos o nosso ecrã de clientes e vamos criar um mapa definido. Vamos lhe dar o nome de etiquetas, uma vez que vamos incluir neste mapa dados que irão ser incluídos numa minuta de mail merge para gerar etiquetas. E vamos escolher quais os dados que pretendemos incluir. Como é óbvio, precisamos de ter o nome do nosso cliente, o nome do contacto do cliente, a morada, a localidade e o código postal. Vamos também associar um filtro a este nosso mapa, pois poderemos querer emitir minutas de mail merge não para o universo de todos os nossos clientes, mas condicionado de alguma forma. Temos aqui, vamos aproveitar já um de filtros existentes, talvez aqui os clientes que tenham um saldo superior a um determinado valor e vamos gravar este nosso mapa. Vamos então exportar este nosso ficheiro. Vamos indicar que pretendemos que o ficheiro a ser gerado seja do formato de Excel. Podemos indicar qual o local do nosso sistema onde pretendemos que seja guardado este ficheiro e vamos-lhe dar um nome dados 2. Vamos exportar. É aplicado o filtro que foi definido a quando da definição do nosso mapa e neste caso eu vou indicar que pretendo que sejam incluídos clientes cujo saldo seja superior a 150 euros. Introduzir e cá está, temos o nosso ficheiro de dados gerado. Vamos agora no Microsoft Word demonstrar como é possível criar minutas de mail merge, ou seja, associar um ficheiro de dados a um ficheiro de texto do processador. Vamos começar por criar um novo ficheiro, um documento completamente em branco. As funcionalidades de mail merge encontram-se acessíveis a partir do menu de ferramentas na opção de cartas e-mailing. E para facilmente acedermos às suas opções é imprescindível que se ative a barra de ferramentas de impressão em série. Como podem ver, a partir desta nova barra podemos configurar o documento principal, bem como as ligações aos ficheiros de dados. A primeira coisa a fazer será configurar o documento principal, ou seja, temos que indicar que tipo de minuta de mail merge é que pretendemos executar. Estas minutas podem ter diversos tipos, podem ser cartas, ficheiros destinados a serem incluídos em mensagens de correio eletrónico, geração de minutas para impressão de envelopes, etiquetas ou então documentos normais do Word. Vamos indicar que pretendemos criar uma minuta de mail merge do tipo etiquetas. Sendo assim, o processador de texto vai-nos questionar sobre qual o formato da etiqueta que queremos usar, podendo escolher uma das muitas pré-definidas ou, se pretendermos, podemos ainda definir o formato específico da etiqueta. Convém estarmos atentos também à indicação do tipo de impressora que vamos usar, pois muitas das vezes as etiquetas são em papel contínuo com banda de arrasto e isso deverá ser indicado. Depois de escolhido o formato da nossa etiqueta, o processador de texto dá-nos a indicação de que vai eliminar qualquer conteúdo que exista neste momento no nosso documento para o transformar então numa minuta de etiquetas.
Vamos confirmar e temos então já definida a grelha com o formato das nossas etiquetas. Seguidamente, temos então que proceder à ligação do fecheiro de dados a esta minuta de texto. Como certamente se recordam, nós geramos um fecheiro de dados a partir do ecrã de clientes da aplicação PHC e guardamos esse fecheiro em formato XLS numa diretoria do nosso disco. Vamos então à barra de ferramentas de Mail Merge e vamos abrir a origem, vamos abrir este fecheiro. É dada aqui a indicação de que este fecheiro vai ser ligado ao nosso fecheiro de texto. Agora que já temos a minuta de dados ligada à nossa minuta de texto, teremos que indicar quais são os dados que queremos incluir na minuta. E para isto temos a opção de inserir campos de impressão em série. Cá estão os campos que constavam do nosso mapa pré-definido de clientes e só temos que fazer a inserção destes mesmos campos no nosso ficheiro de dados. Estão os campos todos gerados. Podemos, seguidamente, formatar como bem entendermos estes mesmos campos, de acordo com as ferramentas normais do processador de texto. Como podem ver, a aplicação colocou imediatamente uma condição para fazer a impressão de seguida de etiquetas. Neste caso, colocou a indicação de que passa ao registro seguinte. Mas esta situação pode ser por nós controlada. Para isso, temos uma outra opção na barra de ferramentas de Mail Merge que permite inserir campos e condições do próprio processador de texto e poderemos indicar qual a opção para dar ou não continuidade à impressão de etiquetas. Podemos indicar que só pretendemos a continuidade da impressão de etiquetas se o registro seguinte obedecer a uma determinada condição, como, por exemplo, o nome não estar em branco. Mas, para o nosso caso, vamos deixar a condição definida inicialmente pelo processador. Nesta fase, é já possível ter uma previsão daquilo que será a nossa etiqueta. Voltando à barra de ferramentas do Mail Merge, como podem ver, temos aqui opções que nos permitem navegar nesses vários registros. Para tal, vamos fazer a comutação do formato de visualização para ver os dados intercalados. E cá está a situação dos dados do nosso primeiro registro. Vamos vendo os registros sucessivos. Vamos voltar a ver os dados no formato de configuração. Devemos de seguida fazer a propagação das nossas etiquetas de acordo com a condição definida. E para tal, temos mais uma opção disponível na barra de ferramentas que permite executar este procedimento. Vamos então propagar as nossas etiquetas. E como estão a ver, a configuração que eu tinha para o registro inicial foi propagada automaticamente para os registros seguintes. Se voltar à opção de ver os dados intercalados, como podem verificar, já tenho as minhas etiquetas construídas. Estamos agora em condições de fazer o output das nossas etiquetas. E este output pode ter vários destinos. Poderemos então fazer a impressão da forma mais vulgar, ou seja, dar ordem de impressão em série destas etiquetas para uma impressora, ou em alternativa enviar a impressão para um outro ficheiro, sendo gerado um ficheiro de texto, Word, com os registros destas etiquetas, que poderão ser todos ou então condicionados por intervalos de registros. Vamos então criar um ficheiro de texto incluindo todos os nossos registros. E cá está, neste momento temos um ficheiro Word que contém as etiquetas com todos os nossos registros de dados. Vamos encerrar este ficheiro, não pretendo gravar e voltei ao meu ficheiro de Mail Merge.
Só nos resta agora gravar este fecheiro para poder ser usado em situações futuras. E aqui há uma situação muito importante e a que devemos ter sempre atenção. Ou seja, a gravação deste fecheiro deverá ser feita no formato de dados e não no formato de texto, pois, como acabamos de ver no exemplo anterior, se o gravarmos em fecheiro de texto, não será uma minuta de mail merge, mas uma mera minuta de texto do processador. Vamos então gravar o nosso fecheiro com o nome, etiquetas tipo 1.doc. Vamos de seguida demonstrar como é possível, a partir dos ecrãs da aplicação PHC, fazer ligação direta a minutas de processador de texto. Para tal, devemos ter especial atenção a uma área dos parâmetros gerais da aplicação que define as regras dessa mesma ligação. Vamos então verificar esses parâmetros. Esses parâmetros encontram-se na área de ligação a processadores de texto e aqui temos que definir várias situações. Em primeiro lugar, qual a diretoria para o fecheiro temporário. Esta situação é importante, pois poderemos colocar aqui os fecheiros de mail merge, sendo estes passíveis de serem partilhados pelos vários utilizadores da aplicação PHC. De seguida, teremos que indicar qual é a extensão do fecheiro que fará a ligação à minuta de mail merge com os dados. Neste caso, escolhemos uma extensão de fecheiro XLS e teremos que indicar então qual a versão do Excel que estamos a usar. Se se trata de uma versão 5 ou superior ou de uma versão anterior. Depois de definidos os parâmetros, poderemos então iniciar a utilização desta funcionalidade. Vamos aceder à área de dossiês internos da aplicação PHC. Temos aqui um dossiê de proposta já devidamente preenchida e temos um botão comum aos vários ecrãs da aplicação PHC que permite fazer a ligação aos processadores de texto. Acedendo a esta opção, é-nos indicada qual a minuta que iremos usar, podendo escolher de uma entre várias que poderão estar guardadas na diretoria que indicamos nos parâmetros como sendo a diretoria onde seriam guardadas estas minutas de texto, e temos de seguida que gerar o fecheiro de ligação, que neste caso é o fecheiro bo.word.xls, que está guardado nesta diretoria. Este botão do lado esquerdo permite-nos fazer o preenchimento deste fecheiro Excel com os dados do dossiê em que estamos posicionados. Cá está, foi feita a exportação dos dados deste nosso dossiê para este fecheiro de ligação. Seguidamente, só nos resta dar a indicação de que pretendemos imprimir a nossa proposta numa minuta do Word. A aplicação faz a comutação para o processador de texto. É-nos dada a indicação de que o fecheiro de dados associado a esta minuta irá ser refrescado com a informação que foi gerada e cá temos nós uma minuta de mail merge que, se passarmos para a visualização dos dados intercalados, temos aqui a nossa proposta pronta para ser impressa. Esta minuta de mail merge é em tudo idêntica à minuta que vimos no nosso primeiro exemplo das etiquetas, com a diferença de ser um fecheiro não do tipo etiqueta como tínhamos definido no primeiro caso, mas sendo um documento de lista. E isto porquê? Porque vamos ter a repetição das várias linhas consoante os dados que façam parte da nossa proposta. É aqui definida também a condição de passagem ou não ao registro seguinte, exatamente da mesma forma como vimos no nosso primeiro exemplo. Para terminarmos, só mais um pormenor que se prende com a definição de qual a informação que podemos incluir no fecheiro de ligação para passar para a nossa minuta de texto. E, quando tivermos essas dúvidas, temos aqui este botão que nos permite visualizar qual a informação da área de software em que estamos posicionados que irá passar para o fecheiro de ligação. Espero que os exemplos aqui apresentados contribuam para facilitar os processos de implementação dos circuitos de mail merge, circuitos esses que irão permitir a agilização dos processos de comunicação, a rentabilização do vosso tempo e a uniformização dos processos. Obrigado por terem assistido a esta demonstração do PHC TV.
Espero que tenha sido produtiva e, fundamentalmente, divirtam-se a interagir com as aplicações PHC. Obrigado.